Olá, acadêmicos. Como a gente acompanhou nessas últimas semanas, né, a consulta à reitoria para a gestão de 2024-2028 e os dados eles foram amplamente divulgados, estão dentro do contexto da disciplina de matemática, que a gente discutiu inclusive sobre alguma coisa sobre estatística, sobre avaliação crítica dos números. Eu optei por fazer uma breve análise sobre a consulta da reitoria 2024-2028, esse processo e os números envolvidos. Então, vamos lá. Bom, a fonte de dados privilegiadamente utilizada foram os sites oficiais da UFMS, principalmente o site votação.ufms.br e matérias geradas pela imprensa. Uma das principais fontes de dados foi a lista dos aptos à votação, que envolveu ali os docentes aptos, os técnicos aptos e os acadêmicos aptos à votação. Eu consegui trabalhar com essa lista no Excel. Bom, uma primeira consideração a ser feita sobre a eleição, que foi inclusive um tema discutido na consulta, né? Foi a representatividade por categoria. Então, como é que o sistema é atualmente? O sistema é 70-15-15, ou seja, 70% do peso dos votos é para os docentes e 15% para os técnicos e 15% para os alunos. Então, o que se discute e o que se discutiu durante a consulta foi a paridade, que foi os 33,3, as classes terem o mesmo peso, e o que não está sendo discutido, né, mas que eu considerei para fazer uma breve análise, que é a votação do voto universal, em que, no caso, daí pela quantidade, né, cada voto tendo a mesma validade, então a gente vê aí que os acadêmicos eles teriam a supremacia do voto. Bom, aqui nós fizemos uma representatividade por região, então por categoria é o que está definido pela legislação, e por região a gente consegue estimar um potencial, né, de cada uma das regiões em virtude do número de técnicos, docentes e alunos dentro da região. Então, por obviedade, se destaca Campo Grande, que tem 42,1% da representatividade dos 70% dos docentes. Três Lagoas e Corumbá são as principais regiões. Em técnicos também a mesma sequência ela se estabelece, com 12,6% dos votos possíveis para técnico, de peso dos votos possíveis para técnico para Campo Grande, Três Lagoas 0,7, Corumbá 0,5. E para estudante, a coisa se altera um pouquinho em virtude da EAD. Então, a gente tem 15.200 alunos da EAD, 205 alunos da EAD, que é uma quantidade maior do que existe na cidade universitária em Campo Grande, que são 13.628. Então, a EAD ela ganha uma relevância considerável. Então, do total de 38.511 estudantes aptos, a gente tem que pensar que 15.205 eram vinculados a cursos EAD. Aí a gente tem também a representatividade de Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá se destacando nesse contexto. A fórmula, o resultado das urnas, ele seguiu uma fórmula de índice de votos, o VCI, que ele levou em consideração o número total de pessoas com direito a voto, ou seja, o denominador ele não era os votos, eles não eram os votos válidos, mas eles eram o total de votos possíveis, cada qual com uma representatividade igual dentro da respectiva urna.
É importante destacar que nas eleições, usualmente, a gente está acostumado a ver o percentual dos votos válidos e não dos votos possíveis. Então, os números, eles ficaram aquém eles tendem a ficar aquém em virtude em virtude a relação dos votos válidos. A eleição ela terminou então com 41.759 pessoas com direito a voto e dessas 11.043 efetivamente votaram. A gente teve uma abstenção universal, porque ela pode ser individualizada por categoria, de 73,6%. Claramente, essa abstenção de 73,6% foi puxada pelos acadêmicos, que tiveram uma abstenção aqui, ó, de 78,4%. Apenas 21,6% votaram. Dos 30.716 que deixaram de votar, apesar da urna não disponibilizar informações desagregadas, pode-se questionar se os mais de 15 mil alunos com vínculo na modalidade EAD votaram ou não. Então é uma coisa que poderia ser checada, mas como a eleição ela foi estruturada e as urnas elas não são desagregadas, então é uma resposta que não pode ser feita. Pode ser consultada através de pesquisa qualitativa e pode-se chegar a algum dado sobre isso, mas os dados disponibilizados eles não nos permitem inferir isso. Então teve um alto percentual de votação de técnicos, 76,7%, apenas 23,3% de abstenção, e um altíssimo percentual de docentes, com 92,1%, apenas 7,9% de abstenção. Bom, e aqui a gente tem os resultados que eles foram divulgados. Então, a chapa 1 ela teve 1,9% dos votos possíveis, já considerando a proporcionalidade dos votos. A chapa 2 ela teve 49,7% dos votos possíveis. E a chapa 3 teve 26,54% dos votos possíveis. Então, a gente percebe na somatória da soma dos totais de votos obtidos, a gente tem 71,51%. Ou seja, não chegou nos 100%, por quê? Porque não existe a proporcionalidade ela em relação aos votos possíveis e não aos votos válidos. Então, para a gente chegar na conta dos votos válidos, é só a gente fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Então, se 49,07 ele é proporcional a 77,51, então, ou seja, esses votos eles foram os obtidos pela chapa 2. Numa eleição que teve essa quantidade de votos possíveis. Se você considerar só os válidos, ou seja, como 100%, quanto que vai ser? Então, é só fazer uma regrinha de 3 simples. Vai dar 77,51. X é igual a 49,07 vezes 100. Então é só mover 4.097 dividido por 77,51 é igual a 63,31%. Então esse número muda, né, pessoal? Então de 49,07% do total de votos possíveis, a gente tem 63,31%
dos votos válidos, né? Dos votos que efetivamente foram depositados nas urnas, respeitando, claro, a devida proporcionalidade do, dos 70, 15 e 15. Bom, aqui existe o detalhado, né? Por, por, por categoria. Então, o detalhado docente, o detalhado técnico e o detalhado estudante, respeitando a devida proporcionalidade dos 70, 15, 15. Então, a gente viu que dos 70, 64,4% dos votos foram computados. Aqui, dos 15 possíveis, 11,5% foram computados. E aqui, dos 15 possíveis, 3,2% foram computados. Então, a gente viu que a chapa 2, ela efetivamente ela fez a maior parte dos docentes, ela também fez a maior parte dos técnicos e ela também fez a maior parte dos alunos. A gente viu alguma abstenção, né? Pouquíssima abstenção nos docentes, menos abstenção nos técnicos e uma abstenção maior dentro dos acadêmicos, dentro dos estudantes. Bom, essas aqui foram algumas matérias que saíram. Ó, consulta pública aponta Camila e Albert em primeiro lugar para a reitoria da UFMS. Foram totalizados 1.378 votos válidos de docentes. Então é uma chamada que tá verídica, que está correta, né? Que ela enfatiza os votos docentes, que lembrando, eles têm os 70% de peso dentro da eleição. E no capitalnews.com.br. Essa matéria aqui é chamada, ela destaca a abstenção de 30 mil eleitores. Isso daqui é uma coisa meio complicada, pessoal, porque nós sabemos que eleições cuja a participação ela é voluntária, então normalmente você tem um alto nível de abstenção, né? E essa era uma consulta pública, o acesso era pela internet, poderia ser acessado pelo celular, pelo computador, a qualquer momento, a qualquer hora, desde que a pessoa tivesse acesso à internet. Os campi, eles facilitaram para quem não tinha, disponibilizando locais de votação. Mas a votação, a consulta, ela era voluntária, participava quem queria. Então é normal você ter um nível de abstenção alto quando você tem uma consulta não obrigatória. E aqui eles cometeram um equívoco, né? Eles falaram que a chapa 2 recebeu 49,7% dos votos válidos. Mas na verdade não foram dos votos válidos. Na verdade foram 49,7% dos votos possíveis. Então, quando a gente fala dos votos válidos, foi aquele cálculo ali que a gente fez. Então, o procedimento agora é que a faculdade ela compõe uma lista tríplice com 3 nomes de reitores, do primeiro, segundo e terceiro, e ela vai enviar para o Ministério da Educação. E lá no Ministério da Educação e o presidente, eles vão nomear alguém da lista tríplice e podem nomear alguém da lista tríplice. Então, usualmente, esse governo atual ele tem a tradição de não desrespeitar a lista tríplice e ele sempre nomear o primeiro lugar. Mas a gente já viu em alguns outros governos a lista tríplice sendo desrespeitada, o que a gente espera que não seja feito dessa vez e que a vontade popular da comunidade acadêmica seja respeitada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma abordagem bem breve sobre alguns insights. Então, a gente viu uma eleição simples e olha a quantidade de números e a quantidade de análises que a gente pode inferir a partir dela. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.